Olá, muito bom dia. Que bom que você chegou aqui. Nós vamos começar uma reunião com Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela palavra aberta e disponível para nós. Senhor, pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas com sua misericórdia que está sempre disponível, com teu sangue que tem eficácia eterna. Senhor, o Senhor nos justificou. Queremos compreender isso e prosseguir, avançar. Senhor, fala conosco, Senhor Jesus. Fala conosco na tua palavra. Amém. Amém. Que bom que vocês estão chegando. Então, nós vamos começar com o Salmo 141. Pode ser? Vamos começar com o Salmo 141. Oração da tarde por proteção divina. Oi, Giselinha. Então vamos lá. Diz assim, Salmo 141. Senhor, é um salmo que quem escreveu foi nosso pai Davi, que nos ensina a sermos guerreiros, principalmente contra o nosso ego, né? Levando a nossa alma cativa ao Senhor. Senhor, elevo o meu clamor a ti. Vem depressa, Senhor, presta ouvido à minha voz quando eu te invoco. Que minha oração seja como incenso diante do Senhor. Minhas mãos erguidas sejam oferenda, sejam... Esperar as maritacas matraquearem. Esperar as maritacas matraquearem pra gente poder. Então o Senhor está dizendo assim: Senhor, elevo o meu clamor a ti. Vem depressa, Senhor, presta ouvido à minha voz quando te invoco. Que minha oração seja como incenso diante de ti. Minhas mãos erguidas sejam uma oferenda vespertina. Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Olha só como é importante vigiar, né? Vigiar. Não deixes meu coração se inclinar para a maldade, para a prática de ações iníquas na companhia dos malfeitores. Que eu jamais participe dos banquetes dos malfeitores. Que me castigue o justo, é um favor que me repreenda. É óleo perfumado que minha cabeça não vai recusar, a repreensão, a correção. Pois minha oração persiste contra a prática dos malfeitores. Contra a rocha foram destruídos todos os juízes que diante das minhas palavras de sabedoria se mostraram insensíveis. Como a terra é arada e sulcada, assim são espalhados os nossos ossos à beira da sepultura. Entretanto, os meus olhos contemplam o Senhor. Ó soberano Senhor, em ti deposito toda a minha confiança. Não me entregues à morte. Guarda-me da cilada que me armaram e das armadilhas dos malfeitores. Caiam todos os ímpios em sua própria rede, enquanto eu prossigo ileso o meu caminho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que Davi passava também por angústias, né? Ele fala aqui no 6, contra a rocha foram destruídos todos os juízes que diante das minhas palavras de sabedoria se mostraram insensíveis. Veja. Então Davi também tinha esse tipo de perseguição, vamos dizer, né?
dos próprios juízes. Esses juízes aqui, gente, são juízes da terra dele. Senhor Jesus. Entretanto, diz ele, os meus olhos contemplam o Senhor. Não contemplam aqueles que são contra, mas contemplam o Senhor. O Senhor é soberano. Em ti eu deposito toda a minha confiança. Senhor, não me entregue à morte. Veja, queriam até a morte dele. Minha gente, se os nossos pais espirituais passaram por essas coisas, por que a gente acha que para nós vai ser tudo fácil? Se não for fácil, a gente não quer, não é? Vamos para Provérbios. Estamos em Provérbios 17, 23. Provérbios 17, 23. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. O ímpio tem prazer em aceitar qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. A justiça é aquilo que o justo ordena, né? Aquilo que o justo ordena, o que vem do justo. As orientações, as coordenadas do justo. Aí, aqui no nosso caso, é o que? A Bíblia, é a palavra do Senhor, né? Aí vem os subornos para desviar desse caminho. O ímpio tem prazer em aceitar qualquer suborno, ou seja, qualquer coisa é motivo para ele sair da palavra de Deus. Qualquer coisa é uma boa desculpa para ele deixar o Senhor, né? E assim ele se desvia do rumo da justiça, achando que é uma grande coisa, né? Muito bem, estamos então agora em 2 Reis 2:19. Nós vimos que Elias se foi, né, vivo. O Senhor levou Elias vivo, recolheu Elias, esse não foi desligado. O Senhor recolheu Elias vivo, não sabemos onde ele está, mas ele está vivo. E agora nós temos Eliseu, que ficou no lugar de Elias, né? Então Eliseu começou agora a experienciar essa liderança, né? Que ele tem que exercer sobre, principalmente, os profetas, né? Tem escola de profetas, ele está em Jericó aqui, numa escola de profetas. Então, em 2 Reis 2:19, diz assim, os moradores da cidade, que é Jericó, fizeram uma reivindicação a Eliseu, dizendo assim, a cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso senhor Eliseu, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Então, veja bem, a nossa cidade é agradável, tem um ambiente agradável, né? Mas a terra é infértil e as águas não são boas. Então Eliseu deu uma ordem, tragam aqui um prato novo e coloquem nesse prato sal. E eles trouxeram o povo, os representantes do povo. E então Eliseu foi à fonte das águas, onde vinham as águas que serviam Jericó. Ele foi até lá, lançou esse sal nessa fonte das águas e disse assim, assim diz Yahvé, eu purifiquei essas águas e elas não vão causar mais morte nem esterilidade. Veja, gente, as águas lá eram águas que causavam morte e esterilidade. Eu não sei se é em quem bebia, eu acho que não é em quem bebia, eu acho que é na terra, né? Na terra, porque eles disseram assim, ó, a terra aqui é agradável para a gente morar. No entanto, a terra não produz, é infértil.
porque as águas não são boas. Então, eu acredito que aqui essa esterilidade é da terra. O Senhor curou, né? E imediatamente aquelas águas se tornaram águas puras. E assim permanecem puras até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu proferiu naquele lugar. Então veja que interessante, né, gente? A terra infértil também, as águas que causam morte, claro que a terra infértil causa morte, não tem o que comer, a terra não produz, né? E, no entanto, aqui agora o Senhor curou a terra através do profeta. Mas olha que interessante, o povo teve que pedir. Se o povo não pedisse, nada disso teria acontecido. Amados, mandem corações, exatamente o que está falando aí a Gracinha, a Aurenilda. Mandem corações para o TikTok trazer as pessoas para cá para ouvirem a palavra com a gente. Mandem corações. Esse é o trabalhinho de vocês. Então vamos lá. Então agora a terra está curada. E imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permanecem puras até o dia de hoje, conforme Eliseu proferiu a palavra, Deus, através da boca dele. E de lá, de Jericó, Eliseu subiu para Betel. E quando ele estava subindo pelo caminho para Betel, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram de Eliseu e disseram assim: volta, careca, suma daqui, careca. Então, olha só, esse zombar aqui, chamando Eliseu de calvo, não é apenas no sentido de zombar e tirar sarro, mas eles querem impedir que Eliseu chegue a Betel. Aqui que está a questão. Eliseu saiu de Jericó em direção a Betel, guiado pelo Senhor, com certeza, né? Mas quando ele está indo para Betel, subindo pelo caminho para Betel, alguns rapazinhos que saíram da cidade. Qual cidade? Betel. Esses rapazes que saíram de Betel, veja que eles não são rapazes tementes ao Senhor. Eles não são tementes a Deus. E eles querem impedir que Eliseu entre em Betel. Aí é que está a questão. Não é só o fato deles chamarem, ô careca, lá vai o careca. Não é isso. É o impedir que o profeta chegasse em Betel para cumprir sua missão. Então eles diziam, volta, careca, suma daqui, careca. Estão compreendendo? Então Eliseu se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, são jovens, né? São jovenzinhos. Amaldiçoou aquela turma em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida, ele partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou para Samaria. Então veja aqui, gente, a questão não é esses meninos ficarem tirando sarro dele, mas a questão é que eles queriam impedir que ele prosseguisse na sua missão, né? Então chegamos em 2 Reis 3. 2 Reis 3. No 18º ano de Josafá, que é o rei de Judá, esse vem de Davi, Jorão, que é o filho de Acabe, reina sobre as 10 tribos, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou lá 12 anos. Veja, Eliseu estava arrumando para Samaria e ele passa por Betel para chegar em Samaria. Em Samaria está esse rei aqui, que não é da dinastia de Davi, né? Ele vem de Acabe, ó. Jorão, né? Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai Acabe, nem como sua mãe Jezabel,
pois ele destruiu a coluna de Baal que seu pai tinha erguido para adoração. Esse aqui, Jorão, ele tem um certo temor do Senhor, né? Ele conhece a história. Contudo, mesmo assim, mesmo derrubando esse poste ídolo aí de Baal, ele seguiu os pecados de Jeroboão, que é o exemplo dele, o primeiro lá, né? O primeiro que o Senhor levantou por causa da desobediência de Salomão. Ele seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e dessas maldades ele não se afastou. Jeroboão, gente, é aquele primeiro que fez os 2 bezerros de ouro, né? Colocou um em Betel e outro em Dan, lembra? Para impedir que o povo fosse até Jerusalém, adorar em Jerusalém, né? Porque lá tinha o outro rei, o filho de Salomão. Era Absalão, né? Então, aqueles meninos lá que queriam impedir ele, o impedimento ali é espiritual, é uma guerra espiritual. Aqueles meninos que estavam dizendo, suma daqui, careca, eles estão ali numa batalha espiritual para impedir que Eliseu chegue até Samaria, na verdade. Ele está indo para Betel, passa pelo Monte Carmelo, depois ele vai para Samaria. Então é para ser impedido de chegar em Samaria. Em Samaria está esse rei aqui, o rei Jorão. Então é Baal que está naqueles meninos, não é verdade? Por isso o Senhor os destrói, porque eles são, com certeza, contrários ao Senhor, né? Então estamos em 2 Reis 3:4. Messa, que era rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos, e ele pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Então esse Messa, ele é rei dos Moabitas, né? Esse Messa é rei... era Roboão, né? Obrigada, Rosilda. Era filho... não. Sim, Absalão é irmão, né? Perdão, gente, verdade. Tá certa, Rosilda. Obrigada, Rosilda. É Roboão, exatamente. Absalão é irmão, né? Absalão, inclusive, foi morto, né? Por Joabe, né? Comandante do exército de Davi. Então, gente, olha só. Esse rei aqui, Messa é rei dos Moabitas. E esse rei Messa, ele paga tributo, paga taxa, paga imposto pro rei de Israel, né? Que é Jorão. Ele paga para Jorão um tributo de 100.000 cordeiros, mais a lã de 100.000 carneiros para o rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, que é pai de Jorão, quando morreu Acabe, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel, que são as 10 tribos que ele governa. Ele reina sobre 10 tribos. E o filho da descendência de Davi reina só sobre Judá. Então, nós temos o rei de Judá e o rei de Israel, né? Então, esse rei Jorão, nessa época aqui, saiu de Samaria e arregimentou todo Israel. Arregimentar quer dizer levantar um exército. Depois, ele mandou transmitir uma mensagem até o rei de Judá, dizendo assim: o rei de Moabe se rebelou contra mim, portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Estou perguntando. Ele quer que o rei de Judá se coligue com ele para ir contra o exército moabita, certo? São irmãos, né? Judá e Israel, 2 reis. Então ele chamou: você vem comigo contra os moabitas? E ele prontamente respondeu:
Sim, eu vou com você, estarei do seu lado, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos de guerra junto com os seus cavalos. É a tribo de Judá que vai se juntar. Então ele perguntou: por qual caminho você quer que nós subamos? Então Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Então é por onde o rei de Judá deve ir em auxílio de Jorão. Pelo caminho de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram. E depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então nós temos 3 reis que se coligaram contra Moabe, né? Contra o rei de Moabe, que se revoltou. Acabe morreu, o filho dele assumiu, mas esse que pagava esses altos tributos se revoltou. Então nós temos 3 reis que se juntaram contra Moabe, que é o rei de Judá, o rei de Israel e mais o rei de Edom que está com eles. Então o que aconteceu? Eles ficaram 7 dias nessa guerra e ficaram sem suprimento. Então o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram. Depois de 7 dias ficaram sem suprimento, principalmente água. Então o rei de Israel, que é o filho de Acabe, disse assim: ai de nós, será que Yahvé nos reuniu, os 3 reis aqui, para nos entregar na mão dos moabitas? Olha só que interessante. Agora o filho de Acabe, Jorão, lembra-se de Yahvé. Mas Josafá, que é o rei de Judá, que vem de Davi, disse assim: acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para que nós possamos consultar o Senhor por meio dele? Sempre o de Davi, gente, sempre, repare para você ver, sempre o de Davi herdou, parece que no DNA dele está, mesmo que seja assim, né, raramente, mas no DNA tá. Vamos consultar o Senhor, repare para você ver. Esse aqui é o segundo que faz isso, né? O outro que foi com Acabe, Josafá, que foi com Acabe, também fez a mesma coisa, lembra? Eu vou com você, mas vamos consultar o Senhor, né? Esse aqui tardiamente, mas quer consultar agora. 7 dias depois, quando estão em apuros, se lembra, vamos consultar o Senhor. Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, o filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Ó, Eliseu. Então ele era o ajudante de Elias, vamos dizer assim, né? Então o discípulo sempre serve, né, ao seu mestre. Então ele lavava as mãos de Elias. Então Josafá disse: ele tem a palavra de Yahvé, vamos saber com ele. Em seguida, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ao encontro de Eliseu. Vamos lá buscar Eliseu. Desceram ao encontro de Eliseu. E então desceram ao encontro de Eliseu. Josafá, ele tem em seguida desceram ao encontro de Eliseu, do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel. Veja, Eliseu está em Samaria. Lembra que ele chegou em Samaria? O Senhor o levou lá, né? Ele responde: que tenho eu a ver com você? Por que ele diz isso? Porque esse rei ainda está no sistema de Baal. A rainha mãe ainda existe aqui, viu? A rainha mãe ainda existe aqui, Jezabel. Então Eliseu fala: o que eu tenho com você? Em seguida, o rei de Israel, que é Josafá, e o rei de Edom desceram até o profeta, e o profeta falou: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas do seu pai, Acabe, e os videntes da sua mãe, Jezabel? Ó, Eliseu. Entretanto, o rei de Israel contestou e disse assim: não, é que Yahvé nos reuniu, somos 3 reis, ele nos reuniu para nos entregar
nas mãos de Moabe. Então Eliseu retrucou: juro por Iavé, o nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, que é o rei de Judá, de Davi, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o seu rosto. Quem que desceu saber com Eliseu? O rei de Edom e o rei de Israel. Josafá, que é de Davi, ficou lá na guerra. Olha aqui, não estou falando que está aí no DNA. Ficou na guerra. E os dois foram atrás de Eliseu. Aí Eliseu falou assim: é por respeito a Josafá, que é de Davi, que eu vou dar ouvido a vocês, senão eu nem olhava para vocês dois. No entanto, tragam-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Esse dedilhar da harpa lembra alguma coisa, não lembra? Lembra Davi, quando dedilhava para Saul. Há alguma coisa aqui, né? Então Eliseu ordenou: assim diz o Senhor, cavem muitos poços aqui nesse vale. Cavem muitos poços aqui nesse vale. É interessante, né, Leile? Porque quando Davi dedilhava a harpa, tinha uma função, uma finalidade específica, que era espantar o espírito maligno que atormentava Saul. Então aqui Eliseu chama uma pessoa para dedilhar a harpa. Olha que interessante. Será que é por causa de Baal ou será que é por causa do rei de Edom? Então aqui nós temos dois idólatras, né? Tanto o rei de Israel, quanto que serve a Baal, quanto Edom, né? Edom, os edomitas também servem outra potestade lá, que eu nem sei o nome agora. Só Josafá que é do Senhor, que vem de Davi, né? E ele chamou para dedilhar. Com certeza tem algum mistério aqui relacionado a essas potestades que esses dois reis serviam. Então, depois que veio esse dedilhou a harpa, agora Eliseu vai falar. Não parece que é para tirar da reunião as potestades? Então, agora ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitos poços aqui nesse vale. Porquanto assim diz Iavé, eis que vocês não vão sentir o vento, nem vão ver a chuva. Todavia, esse vale aqui vai se encher de água boa, e vocês vão saciar a sede de vocês e a sede de todo o rebanho de vocês, os animais de carga. Então, tinha acabado a água, né? 7 dias depois de que eles estão lá acampados para a guerra, né? Tinha acabado a água. Então, Eliseu está dizendo: vocês vão cavar vários poços e o Senhor vai fazer brotar desses poços tanta água que vai encher. Todavia, esse vale vai ser enchido por essas águas boas que o Senhor vai trazer dos poços que vocês vão cavar, os soldados, né? E aí ele diz assim: e com essa água vocês vão saciar tanto a sede de vocês, dos exércitos, né, como também a sede dos rebanhos, que são os animais de carga que levam a provisão e tudo que precisa para a guerra, né? Os armamentos, a tenda, é bastante carga. Então, os animais também vão ser saciados. Mas isso é ainda pouco aos olhos de Iavé, diz Eliseu, pois ele vai entregar Moabe nas mãos de vocês. Vocês vão destruir todas as cidades fortificadas, vão cortar todas as árvores frutíferas, vão tapar todas as nascentes e vão cobrir de pedras todos os campos férteis. Então, isso aqui está relacionado às potestades de Moabe, a potestade, né, de Moabe. Não é verdade? Vocês vão vencer e vocês vão
destruir as cidades fortificadas dessa potestade, vão cortar as árvores frutíferas. Lembra que os pagãos, eles tinham a mania de cultuar nas árvores frondosas também, nos montes e nas árvores. E vão tapar todas as nascentes. E as nascentes, lembra que o povo reclamou? O povo disse, aqui é um lugar muito bom, mas a água não é boa. E agora ele está falando, vocês vão tapar todas as nascentes de pedras. E de pedras todos os campos férteis. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, então temos sacerdotes que oferecem o sacrifício matinal. Muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda essa região. Assim que os moabitas tomaram conhecimento de que os reis tinham vindo atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, desde as crianças até os idosos, dos moabitas que estão sendo atacados, foram convocados e tomaram posição de guerra na fronteira. Olha só, os moabitas colocam até as crianças na guerra. Olha que povo é esse. As crianças e os idosos, eles colocam também no fronte da guerra. Conseguiu segurar uma faca? Já está na guerra. Ao alvorecer do dia seguinte, quando se levantaram e o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas que encheram o vale, Gente, vocês estão dentro da história? Vocês estão vendo o que está acontecendo lá? As águas encheram o vale. Então, quando o sol refletiu seu brilho sobre essas águas que encheram o vale, os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas e pareceu para eles que era sangue. Então é o arrebol. Vocês sabem o que é arrebol? Arrebol é quando o sol nasce ou se põe e fica aquele vermelho no céu. Vocês sabem? Esse vermelho no céu se chama arrebol. Procure aí no seu dicionário. Às vezes fica lilás, rosa, laranja, Mas aqui o arrebol estava vermelho. E aí, o que aconteceu? O sol está nascendo, tem o arrebol está sendo refletido na água que encheu o vale. Os moabitas estão lá em cima, estão olhando para a água lá embaixo no vale. Quando eles olham o arrebol refletido, eles pensam, é sangue, é sangue. Então eles exclamaram assustados, é sangue. Certamente aqueles reis, que são os três, O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Com certeza aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros, por isso o vale está cheio de sangue. E agora, Moabe, vamos descer para pilhar. Olha só. Então os moabitas agora vão em direção ao vale pensando que estão todos mortos. Então vamos lá para pegar os despojos. Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, os israelitas se ergueram e os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território dos moabitas e arrasaram com tudo. Destruíram as cidades e à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis, iam jogando as pedras, como disse o profeta. Cada homem lançava sua pedra, até que todo o solo que era cultivável ficou coberto. E eles taparam também todas as nascentes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de Kir-Hareshet, que é a capital de Moabe, sobre suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras a cercaram e também atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 dos seus homens, ou seja, ele vai junto, conduzindo 700 homens hábeis na luta com espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Então eles queriam forçar a passagem entre os soldados de Israel e chegar até Edom. Acho que ia pedir misericórdia ao rei de Edom, mas não tiveram sucesso. Então o rei de Moabe,
Olha o que ele faz. Ele pegou o seu filho mais velho, que ia ser o futuro rei, o sucessor do trono, e o sacrifica ao deus dos Moabitas, que é Camus. Agora a gente viu quem é o rei dos Moabitas, o deus dos Moabitas, né? Quem é a potestade dos Moabitas é Camus. Então ele sacrifica o seu filho à potestade que ele adora, Camus, sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou uma grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Quem se retirou? Então, quando ele viu que ia ser vencido, o rei de Edom, ele estava atravessando Israel, né? Os soldados de Israel. Ele tomou o seu filho mais velho, que era sucessor do trono, e o sacrificou ao deus dos Moabitas, Camus, sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel, e por esse motivo eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Quem se retirou e voltou para sua terra? Israel? Então foi poupado Edom, o Moabita? O rei Moabita foi poupado, então? É isso que aconteceu? O rei de Moabe, quando viu que ia ser vencido, não conseguia atravessar Israel para chegar até Moabe, até Edom, né, para pedir misericórdia a Edom. Esse rei desesperado, que adora a Camus, o que ele faz? Ele pega o seu filho mais velho, que ia ser herdeiro do trono, e sacrifica. Então não tem mais herdeiro, não vai ter mais trono, não vai ter mais rei, né? Não vai ter mais rei. Sacrifica aquele que subiria ao trono. Ele mesmo mata o que subiria ao trono. Para Camus, sacrifica para Camus, né? Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para a sua terra, que é Israel mesmo, né, gente? Essa atitude do rei de Moabe, é uma atitude de entrega, né? É uma atitude de desistência. Ele se rendeu, né? Porque ele sacrificou o seu filho. Então não vai ter mais trono. Ele está entregando o trono, não é verdade? Então essa atitude mostra, estamos nos entregando, não é? Ele queria passar por Israel, estava em Israel. Não estava em Israel, não. Não conseguiu mesmo sacrificando. Não estava em Israel. Israel é que estava lá. Israel é que estava lá, que foi contra o rei. Eles não estavam nas terras de Israel. Israel foi lá. O exército de Israel, o exército de Judá e o exército de Edom foram contra Moabe. Eles estão lá no vale, né? Eliseu falou, pode ir, Deus vai dar vitória a vocês. Entende? Agora, como o 2 Reis 4 vai contar uma história à parte, então nós vamos para o Novo Testamento. Ou vocês querem prosseguir aqui? Querem prosseguir um pouquinho mais aqui, gente? Amados, mandem os corações, tá? Para que as pessoas sejam trazidas para cá para ouvir a palavra. Oi, verdade é amor. Tudo bem? Vamos ler mais um pouquinho, então? Vamos ler mais um pouquinho. Mas agora a gente muda para outra história. Chegamos em 2 Reis 4, certo? Vamos prosseguir. Então, diz assim, certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu. Veja bem, existe uma escola de profetas. Agora eu não sei se ele está em Jericó ou se tem uma escola de profetas em Samaria. Ele tinha ido para Samaria, né? Que aqueles meninos queriam impedir ele de chegar
E aí vieram as ursas e destroçaram 42 desses meninos e tudo mais, né? Eu acredito que ele voltou para Jericó depois, né? Então há uma escola de profetas aqui. E aí, certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu e disse assim: o teu servo, que é o meu marido, morreu. E o Senhor bem sabe o quanto o teu servo amava com zelo a Yahvé, Deus de Israel. Agora, um credor veio aqui na minha casa para levar os meus filhos. Ele quer levar os meus filhos como escravos para pagamento da dívida que era do meu marido. Então veja, o marido dessa mulher, essa mulher foi até Eliseu suplicar por socorro. O que ela vai dizer para Eliseu? Ela vai dizer: o meu marido era discípulo, era temente ao Deus Yahvé, Deus de Israel. E o que aconteceu? O meu marido morreu e ficou a dívida. Eles são pobres, né? Ficou a dívida. Agora, os credores vieram. Um credor acaba de chegar à nossa casa. Acaba de chegar, então o credor está lá na casa. E ele quer levar os meus filhos para serem escravos em pagamento da dívida do meu marido. Olha só, gente. O credor está lá na casa e ela correu até Eliseu. Então Eliseu perguntou para ela: o que eu posso fazer por ti? Diga-me, o que você tem na sua casa? Eliseu está dizendo. Então ela prontamente respondeu: tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha com azeite. Ó, o credor está lá, aguardando a resposta dela. Você vai trazer o pagamento ou eu levo seus filhos? Ela correu para Eliseu. Senhor Jesus, essa história aqui é tremenda. Ela correu para Eliseu. Agora veja, Eliseu falou para ela: me diga o que eu posso fazer por você. O que você tem na sua casa? Estamos falando de finanças, certo? Estamos falando da esfera terrena, não é? Então ele diz: o que tem na sua casa? Olha, gente, sempre tem que ter a semente. Vocês estão vendo isso? Sempre tem que ter uma semente na esfera terrena. Sempre. O Senhor multiplicou os pães porque tinha um pãozinho. Elias multiplicou o azeite e a farinha porque tinha um pouquinho. Agora Eliseu fala para ela: o que tem na sua casa? Me diga, para a gente ver o que faz. E ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Então ele dá uma ordem para ela: volte para sua casa e peça emprestado a todos os vizinhos vasilhas vazias, ânforas, mas peça tantas quantas você puder recolher. Aqui é interessante a gente observar que os vizinhos cedem a ela, né? Então é uma família querida pelos vizinhos. Depois entra na sua casa, aqui ele está orientando ainda. Depois você vai entrar na sua casa, vai fechar a porta atrás de você e dos seus filhos. Então veja, o credor ficou para fora, certo? E vai derramar do azeite puro que brotar, o azeite puro vai brotar. E você vai enchendo os vasos e vai colocando de lado à medida que vão ficando cheios. E assim ela foi. Eliseu foi com ela? Eliseu foi com ela? Assim ela foi, né? Trancou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que os filhos iam trazendo. Os filhos vão pegando as vasilhas que os vizinhos estão emprestando. Se os vizinhos emprestam, é porque os vizinhos ter um caráter aprovado, né? Essas vasilhas aqui, gente, lembra lá também essas vasilhas lembra as virgens, né? As virgens nécias e as prudentes, né? Lembra que o Senhor falou conosco nessa passagem? Lembra que o Senhor falou conosco nessa passagem?
O que são as vasilhas? As vasilhas são o caráter dessa família, né? E cedem as suas vasilhas. Isso aqui também tem esse aspecto. E aí diz assim: a mulher se trancou na sua casa. Os filhos começaram a trazer as vasilhas. E quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos seus filhos: me traga mais vasilha. E aí ele responde: não tem mais nenhuma vasilha vazia. Então aquele azeite parou de correr. Que coisa interessante. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus. Ela volta lá até Eliseu. Eliseu não foi com ela. Ela apenas seguiu as coordenadas. Então agora ela volta para Eliseu e conta para ele o que aconteceu. Então Eliseu diz para ela: agora vai, vende todo esse óleo que é puro. Gente, é o melhor, né? É o melhor azeite que existe. Foi o melhor azeite que já se viu, o multiplicado pelo Senhor. É como o vinho que o Senhor multiplicou. É o melhor que já se tomou nessa terra. Então agora você vai vender todo esse óleo puro e vai pagar todas as suas dívidas. E você vai viver em paz. Você e os seus filhos. Vocês vão viver em paz do que restar dessa renda. Então agora ela vai administrar, né? Tremendo isso aqui. Então agora você vai e você vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viva em paz com o que sobrar. Você vai administrar com os seus filhos, certo? Essa é uma história. Mandem corações, meus amados. Obrigada, Gracinha, por se lembrar dos corações. Mandem corações, meus amados, para o TikTok trazer as pessoas para ouvirem a palavra. Então, agora continuando, agora é outra história, né? São experiências de Eliseu que o Senhor está achando importante nos contar. Como Eliseu fazia. Então, um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica. E essa mulher ofereceu com insistência uma refeição na casa dela. Então ela queria de qualquer maneira que Eliseu fosse comer na casa dela. Ela queria oferecer um almoço, um jantar para Eliseu. Depois disso, sempre que ele passava por essa cidade de Sinem, ele parava para visitar essa mulher rica e comia alguma coisa na casa dela. Se tornaram amigos, né? Certa vez ela disse para o marido dela: olha, eu sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus, que é Eliseu. Portanto, vamos construir para ele, lá no terraço, um quarto de tijolos e colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Desse modo, sempre que ele passar por nossa casa, ele pode se hospedar lá no quarto. Então, veja, as casas desse tempo aqui, elas tinham uma escada que subia para o terraço por fora, não precisava passar por dentro da casa. Então, quando Eliseu passasse por ali, como ela está dizendo, ele poderia subir as escadas e ir até o quarto, né? Ela vai deixar esse quarto preparado. Ela quer, né? Ela tá falando com o marido. Ela quer. E aí ela diz pro marido: vamos colocar lá no terraço um quarto de tijolo. E daí no quarto a gente vai pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele vai poder descansar sempre ali, quando ele passar por aqui. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa dessa mulher rica, ele subiu até o seu quarto e se deitou para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço chamou a mulher e assim que a mulher chegou... Por que ela é sunamita? Porque a cidade se chama Sunem.
né? Ele mandou chamar a mulher lá. E, ó, Geazi acompanha Eliseu, né? Então, Geazi é o discípulo mais chegado aqui de Eliseu, né? O que acompanha Eliseu. Então, ele disse para Geazi, vai chamar a mulher sunamita. E o moço chamou a mulher. E assim que a mulher chegou, Eliseu mandou Geazi falar para ela. Mandou Geazi falar para ela. Ela não subiu no quarto. Ela chegou ali, no pé da escada, deve ser. Você tem sido generosa. Você tem nos proporcionado muitos benefícios. O que nós podemos fazer por você? Você gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante disso, ela responde: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Então veja que Eliseu tem influência, né, política, porque Eliseu diz assim: você precisa de alguma coisa do rei ou do exército? Quer que eu interceda junto ao rei ou ao exército? Olha só como é diferente a situação de Eliseu de Elias, né? Elias era rejeitado por Acabe, agora Eliseu é bem visto. Você quer que eu peça alguma coisa para o rei ou para o exército? Para o comandante? E aí a mulher disse: não, muito obrigada, eu vivo muito bem. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou para Geazi: o que nós poderíamos fazer para essa mulher? Eliseu quer agradecer, né? Ou quer fazer alguma coisa em pagamento pelo que a mulher fez para ele. Esse quarto, a lamparina, a mesa, as camas, assim vai. E aí Eliseu fala para Geazi: Geazi, o que a gente poderia fazer por essa mulher aí? Me diga. Repare, Eliseu não consulta o Senhor, né? Ele consulta Geazi. Olha aqui. E Geazi responde: ó, ela não tem filho e o marido dela já é de idade. Então, Eliseu pediu: vai e chama ela de novo. Por que, gente, que Eliseu tá viajando nisso aqui? Então Geazi foi e chamou a mulher. A mulher chegou de novo até a porta do quarto. E daí Eliseu disse para ela: por volta dessa época, no ano que vem, você vai ter um filho nos braços. E ela respondeu: não, meu senhor, não iluda sua serva, homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu tinha afirmado, a mulher sunamita engravidou. E no ano seguinte, no tempo certo, ela deu à luz um filho. Observe aqui, cadê o Senhor aqui nessa história? Entretanto, assim como Eliseu afirmara, ela deu à luz. Quando o menino já estava crescido, ó, quanto tempo se passou e Eliseu ainda fica lá no quarto da mulher, né? Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então foi para a lavoura. Então ele gritou ao pai: ai, pai, a minha cabeça. Que dor de cabeça, o menino gritou. O pai imediatamente disse para o servo: leve o menino para a mãe. Corre lá levar para a mãe. Então o servo tomou o menino e levou até a mãe. E o menino ficou no colo da mãe até o meio-dia. E meio-dia ele morreu. Meio-dia o menino morreu. Então ela subiu até o quarto de Eliseu, deitou o menino na cama de Eliseu, fechou a porta e saiu, correndo. Ela mandou chamar o marido e pediu para o marido: me manda, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa até a casa de Eliseu, o homem de Deus, e volto logo. Então ela vai sair de Sunem, né? Vai atrás dele. Aonde que ele tá? Será que ele tá em Jericó? É Jericó que tinha essa escola de profetas, né? Então o marido perguntou: por que você vai atrás dele ainda hoje? Não é Neumênia, ou seja, dia de lua nova, nem sábado.
Ela é israelita, né? Mas ela, despedindo-se, disse: Shalom, fique em paz. Não falou para o marido o que tinha acontecido, né? Apenas pegou o servo com o jumento e foi atrás de Eliseu. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: me conduza depressa e não pare no caminho, a não ser que eu mande. Lembra, essa mulher é rica, vocês lembram? Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Então ele está lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica perto de Samaria, né? Lembra, ele ia passar por Betel, Monte Carmelo e chegar em Samaria. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus, ela alertou. O homem de Deus alertou seu servo Geazi. Eliseu falou para Geazi: ali vem chegando a sunamita Geazi, corre lá ao encontro dela e pergunta para ela se tá tudo bem, como que tá o marido dela, como que tá o filho dela. E Geazi correu, né, perguntar para a mulher o que tá acontecendo, e a mulher falou: tá tudo bem, tá tudo em paz. Contudo, assim que ela chegou ao monte diante de Eliseu, o homem de Deus, veja, gente, interessante que aqui o tempo todo não fala Eliseu, fala o homem de Deus. Eu acho que o Senhor quer acionar um alarme aqui na nossa consciência para nos deixar claro que ele deveria ser o homem de Deus, não Eliseu, o homem de Deus. E como eu falei, quando ele profetizou esse menino na vida da mulher, ele não consultou o Senhor, ele consultou Geazi, né? E agora toda hora o Senhor fica falando: o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus. Quando ela chegou diante do homem de Deus, ela se prostrou aos pés dele. Ela vê ele como homem de Deus. Então Geazi, que é o discípulo de Eliseu, aproximou-se para levantar a mulher. Mas o homem de Deus pediu: deixa ela em paz, porquanto o coração dela está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo dessa terrível aflição. Tá vendo aqui o que eu tô falando? O que eu tô falando? Yahvé não tá nessa história aqui, ó. Yahvé está em silêncio. Não é interessante, gente? Digam alguma coisa, vocês estão muito quietinhos, meus amados. Falem alguma coisa. Participem da mesa do Senhor. Comam e ofereçam alguma coisa, um pedacinho de pão, uma xicrinha de chá. Falem alguma coisa. Veja bem. Yahvé está em silêncio. Não falou nada para Eliseu. Por isso que Eliseu está dizendo aqui, ó. Yahvé não quis me revelar o motivo dessa aflição terrível que essa mulher está. Né, Aurenilda? Amados, fiquem nos corações, tá? Para virem pessoas para cá. Então, daí ela disse: porventura eu pedi ao meu senhor, homem de Deus, Eliseu, por acaso eu pedi um filho? Por acaso eu pedi um filho? Eu não te roguei para que não me enganasse, não me iludisse. Eu não pedi filho. E no mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi. Agora não diz o homem de Deus. Eliseu deu uma ordem para Geazi. Geazi, cinge teus lombos e se prepara. Pega o meu cajado na mão e vai. Se você encontrar alguém pelo caminho, nem o cumprimente. Se alguém te saudar, nem responda. E assim que chegar, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Eliseu não foi. Eu acho que Eliseu aqui, ó, vai ter um particular com o Senhor, viu? Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então a mulher disse, né? Ou você vai junto, Eliseu, ou eu não saio daqui. E Eliseu não queria ir. Que coisa é essa, hein? Então ele decidiu acompanhar a mulher até a casa dela. Não tinha como. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida. Mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma, o menino desligado, morto.
Então Geazi saiu correndo de volta, encontrou Eliseu no caminho e disse: Mestre, o menino não voltou. Quando Eliseu chegou até a casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama, a cama de Eliseu, né? Que ela pôs o menino. Esse menino aqui não é muito grande, não, né? É um menino mesmo, porque a mulher conseguiu carregar, subir as escadas e colocar lá na cama de Eliseu, ela sozinha. Então Eliseu entrou, fechou a porta e orou a Yahvé. Agora Eliseu vai ao Senhor. Agora Eliseu vai ao Senhor, nesse caso aqui, né? Então agora Eliseu fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida ele se deitou sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu então se levantou e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para outro. Depois ele subiu na cama e se estendeu de novo sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Veja só. Veja bem. Agora, quando diz assim, ele deitou, colocou a boca dele na boca do menino, os olhos dele nos olhos do menino, as mãos dele nas mãos do menino. Acho que o Senhor quer dizer, ué, Eliseu, não foi você que queria o menino? Não foi você, Eliseu? Agora ressuscita ele. Olha, gente, eu sinto isso no meu coração. É o Senhor aqui dando uma lição em Eliseu. Dando uma lição em Eliseu. Veja bem. Eliseu se deitou lá sobre o menino. Deitou-se sobre o menino, encostou a boca dele na boca do menino, seus olhos nos olhos do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre o menino, o corpo do menino foi se aquecendo, mas nada dele voltar. Daí Eliseu se levantou e começou a caminhar de um lado para o outro, de um lado para o outro, ou seja, o menino esfriou. O máximo que Eliseu conseguiu foi esquentar um pouquinho o corpo. É o Senhor falando com Eliseu, viu? O máximo que Eliseu conseguiu foi esquentar um pouquinho o corpo do menininho. Esse menininho aqui deve ter o quê? 6, 7 anos? Daí ele caminhou para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, até que se deitou de novo. Então agora ele teve comunhão com o Senhor, né? Desesperado. Aí ele se deitou agora sobre o menino. Mais uma vez, então agora o menino espirrou 7 vezes. E depois abriu os olhos. Esses 7 vezes aqui quer dizer alguma coisa também, viu? Como é que fala lá dos demônios? Quando um demônio sai? Como é que fala? Busca ajuda e volta, e o estado daquela pessoa fica quantas vezes pior? Onde é que está esse versículo, gente? Onde é que está isso? 7, não é? 7. Precisa a gente ir lá ler? Acho que não, né? Olha só que interessante, né, Solange? O menino espirrou 7 vezes. Depois ele abriu os olhos. Foi devolvido. Daí Eliseu chamou Geazi e mandou imediatamente Geazi chamar a mãe, a sunamita. Geazi foi correndo chamar a sunamita. Quando ela chegou, Eliseu disse, toma o teu filho. Então ela tá voltando, né? Ela tá voltando do Monte Carmelo. Os dois correram na frente. Primeiro Geazi correu na frente, não teve resultado. O Eliseu achou que só levando o cajado. Gente, tá muito esquisita essa história aqui. Então Eliseu disse agora, toma o teu filho. 70 vezes mais é o quê? Perdoar? É um milagre de Deus, Edilene, mas é um mistério. É um mistério. Então ela entrou, se prostrou aos pés dele, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida ela pegou o filho e saiu. Então Eliseu voltou a Gilgal.
quando a fome assolava toda a região de Gilgal. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, Eliseu solicitou ao seu servo, que é Geazi: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Aqui é a escola de profetas que eu estou falando que tem lá. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de uma trepadeira silvestre. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Carregou no manto assim, ó. Fez assim um balainho. Carregou no manto os frutos dessa trepadeira aí. Um deles saiu ao campo. Achou essa trepadeira. Colocou no manto. E assim que retornou, cortou esses frutos em pedaços e colocou esses frutos no caldeirão do ensopado que eles estavam fazendo. Embora ninguém soubesse o que eram esses frutos, colocou lá nesses frutos, né? O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: ó homem de Deus, há morte na panela! E não conseguiram mais comer. Então sentiram o gosto, né? E reconheceram que era alguma coisa venenosa. Um deles saiu ao campo. Ele disse para Geazi: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. O que esse foi fazer no mato? Quem é que mandou ele ir para o mato? Um deles saiu até o campo para apanhar verdura. Quem que mandou? Ele encontrou uma espécie de trepadeira com os frutos que ele nunca viu, não conhecia. Resolveu colher e colocar no manto ainda. Olhe bem. Colocou no manto. O homem de Deus. E aí ele chegou lá e colocou essas coisas, cortou esses frutos e colocou na panela do ensopado. Então já existia o ensopado. Por que ele quis acrescentar isso aqui? Quem é que mandou? E aí, quando foram comer, ele tinha estragado o ensopado. Isso sim, né, Gracinha? É uma planta tóxica. Então, Eliseu ordenou: tragam farinha. E ele despejou a farinha na panela. E aí ele disse: sirvam aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não tinha mais qualquer perigo naquele caldeirão. Eu acho que aqui foi uma lição para a escola de profetas, para os discípulos, certo? Os aprendizes de profeta. Quem é que mandou esse aqui ir para o mato pegar as coisas, trazer e pôr na panela? Eu acho que aqui foi uma lição voltada para eles, né? Então agora outra história. O Senhor está nos contando várias histórias, né? Várias histórias, experiências de Eliseu, né? A Angélica está falando: vemos que fazer algo sem ter direção leva à morte. Exatamente. Ninguém mandou ele ir. Já tinha a sopa lá, né? Então, agora outra história. Um homem veio de Baal Salisa. Ó, Baal Salisa. Um homem veio de Baal Salisa trazendo consigo pães das primícias. 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita. E também algumas espigas verdes. Então Eliseu disse ao seu servo: serve ao povo para que o povo coma. Esse homem trouxe de presente, né? Porém o seu servo perguntou: como que eu vou servir a 100 homens? E Eliseu disse: serve o povo para que coma, porque diz Yahvé o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repartir o pão entre o povo. E todos se alimentaram e ainda sobrou. A multiplicação dos pães. Então aqui as histórias, elas são um pouco resumidas, né? O Senhor não nos leva muito a fundo nessas histórias. Agora nós vamos para outra história, que é a de Naamã. Nós vamos até o 5. Vamos ler o capítulo 5. A cura da lepra de Naamã. Naamã, que é chefe do exército do rei Arã, que é o rei da Síria, né? Era um homem muito respeitado e muito honrado pelo seu senhor. Veja, ele é o comandante do exército da Síria, Naamã.
pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro, que é o comandante do exército da Síria, contraiu uma terrível doença na pele. Provavelmente lepra, né? E nesse tempo, lepra queria dizer pecado. Numa de suas campanhas militares, os sírios tinham levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Essa menina foi levada cativa de Israel. Então, veja, a Síria já tinha tomado Israel, né? Levou até escravos de Israel, né? Numa das campanhas militares. E essa menina é escrava. Ela é israelita, escrava da mulher do rei da Síria. Da mulher do rei da Síria, os sírios levaram cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã, do comandante do exército, não do rei. Essa menina virou um tipo de pajem lá da mulher, né? Um dia a menina disse para sua patroa: quem me dera o meu senhor, que é Naamã, procurasse o profeta que está lá em Samaria. É lá em Samaria mesmo. Com certeza ele curaria da lepra. Aí é lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. Ué, como é que pode isso? Se Naamã é o... Se Naamã... Então tem dois Naamã, é? Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu lepra. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa, esposa de Naamã: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria. Com certeza o profeta curaria o meu senhor da lepra. Daí Naamã comentou com o seu senhor, o rei, né? O rei. Agora compreendi, Senhor Jesus. Então ele comentou com o seu senhor, que no caso é o rei. Assim me falou a menina israelita. E o rei da Síria respondeu para ele: vai depressa com essa carta de apelo até o rei de Israel. O rei da Síria mandou uma carta explicando para o rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha quanta riqueza! E levou também ao rei de Israel a carta que o rei da Síria mandou. Na carta dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei o meu servo Naamã, para que você o cure da lepra. 20k! Obrigada, gracinha linda, por estar conduzindo os corações e as orações. Amados, mandem corações para as pessoas virem ouvir a palavra. Então, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, ele mandou dizer ao rei: por que rasgou as suas roupas? Pulei um. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele se irritou sobremaneira e rasgou as suas roupas. Por quê? Porque ele está pensando que o rei da Síria quer arrumar encrenca com ele. Por acaso eu sou o Deus que pode matar e dar a vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como ele procura um motivo para criar um conflito entre nós, porque o rei da Síria mandou a carta para o rei de Israel, né? A menina tinha falado: lá tem um homem de Deus que pode curar o meu senhor. Aí o rei da Síria entendeu que era o rei de Israel, mandou a carta direcionada ao rei. E o rei está falando: ele quer procurar problema com a gente. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgou as suas roupas? Envia-o a mim
e saberás que, em verdade, há profeta em Israel. Que lindo, né? Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Na entrada da casa de Eliseu. É a escola de profetas lá. Então este mandou um mensageiro dizer para ele, vai, mandou um mensageiro, nem recebeu ele, nem foi conversar com Naamã, Eliseu, né? Agora Eliseu tá ligadinho no Senhor, grudadinho no Senhor. Então ele mandou um mensageiro dele dizer, vai até o Jordão e se lava 7 vezes, e sua carne vai ser restituída e vai ficar limpa. Tá igual o menino lá, que antes de ressuscitar, espirrou 7 vezes, né? Tem a ver com seres espirituais. Se lava 7 vezes. No entanto, Naamã sentiu-se muito insultado e se retirou reclamando. Eu imaginava que esse homem vinha me receber pessoalmente, que ele ia invocar em pé o nome do Senhor, o seu Deus, ia mover a mão sobre as minhas feridas e ia me curar dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e de Farfar, de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar lá para ficar curado? E virou as costas e se retirou indignado, né? O que fala lá, Rômulo? E se retirou indignado. Tem a ver com o que a gente está lendo aqui, Rômulo? Contudo, seus servos se aproximaram de Naamã e aconselharam Naamã, Aba, meu pai e meu mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, o Senhor não teria feito? Quanto mais agora que ele simplesmente orientou algo fácil, lave-se para ficar curado. Então Naamã consentiu. Desceu até o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino, né? Verdade. Naamã precisava descer, precisava se lavar 7 vezes, né? E ele queria que o homem viesse e o curasse pessoalmente, invocasse Deus e Deus viesse ali curar ele pessoalmente, né? Aí ele ficou indignado. É um homem poderoso, sim, com certeza. Em seguida ele retornou até a casa de Eliseu com toda a sua comitiva e ao chegar diante do homem de Deus declarou, agora ele está diante de Eliseu, agora ele está diante de Eliseu. Aí ele diz assim, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que receba um presente do teu servo. Agora ele se converteu ao Deus de Israel, né? Ele está dizendo, agora eu sei. Agora se converteu ao Deus de Israel. Entretanto, o homem de Deus respondeu para ele, juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo a quem eu sirvo, que nada vou aceitar. Naamã insistiu com ele para que recebesse um presente, mas Eliseu se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu, permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais vai oferecer holocaustos nem sacrifícios aos outros deuses, aos 7, aos outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Se converteu ao Senhor. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, potestade da Síria, meu Senhor costuma se apoiar no meu braço para reverenciar a sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também, para que o rei consiga se ajoelhar apoiado nele, né? Então Eliseu respondeu, Shalom, vá em paz e boa viagem. Olha só, o Senhor não se importou com isso.
E Naamã foi se afastando. Gente, isso aqui é importante para nós. O Senhor não se importou que Naamã se curve diante da potestade do rei da Síria, né? Por quê? Porque o Senhor vê o coração. Então chegamos em 2 Reis 5:20. Quando Naamã já estava a certa distância, Naamã está indo embora. Eliseu disse: eu não quero nada, nada de você. Pode levar a terra daqui, mas eu não quero nada de você. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, que é o servo de Eliseu, do homem de Deus, protestou com Eliseu: ah, meu senhor, o meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou. Então ele verbalizou isso. Em seguida, partiu Geazi às pressas com o objetivo de alcançar Naamã. E Naamã, percebendo a aproximação de Geazi, parou a sua carruagem e desceu para encontrar com Geazi e perguntou: o que houve? Tá tudo bem? Então Geazi respondeu: sim, tá tudo bem, mas o meu senhor, Eliseu, me enviou para informar que 2 jovens irmãos, discípulos dos profetas, acabaram de chegar vindos dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, deles 1 talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Olha aqui, Geazi. Mentira em cima de mentira, né? Ainda tá falando que vieram 2, chegaram agora, 2 lá de longe, estão precisando de ajuda. Diante disso, Naamã respondeu generosamente: aceita, pois, 2 talentos. Ele pediu 1 talento, né? Que é quanto? 35. Rogo-te deles 1 talento, 35 quilos de prata, que é 1 talento. E ele deu 2 talentos, 70 quilos de prata. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas finas. Para os 2, né, que ele está falando, os dois discípulos que chegaram de longe, né, são pobres, não tem roupa nem nada. Então ele deu também 2 mudas de roupas finas para levar para esses 2 e entregou tudo a 2 de seus servos. E levou 2 sacolas com as 2 mudas de roupas finas e entregou tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi transportando as sacolas, porque é pesado, né, gente? E assim que Geazi chegou até a colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e guardou na casa dele, na casa de Geazi. Ordenou que os servos retornassem e os servos partiram atrás de Naamã. Em seguida, ele entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Então Eliseu perguntou: de onde você está vindo, Geazi? E Geazi respondeu: eu não fui a parte alguma. No entanto, Eliseu disse para ele: porventura eu não fui contigo em espírito? Quando aquele homem voltou do seu carro ao seu encontro, eu estava lá. Olha, gente, certamente este não era o momento para você receber prata e nem ouro e nem roupa, tampouco para você cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Vocês estão vendo aqui? Eliseu enxergou o que está no coração de Geazi. O que está no coração de Geazi? Ser rico. Olha aqui o que ele enxergou no coração de Geazi. Não é momento para você cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. É isso que está no coração de Geazi. Então não é só os 70 quilos de prata e as 2 roupas de festa. Geazi tem muito mais dentro do seu coração, né? Cobiça.
Então Eliseu enxergou tudo isso. Isso aqui é intuição. Lembra que a gente fala? O espírito do homem é constituído de 3 principais partes, que é a consciência, a comunhão e a intuição. A consciência é o canal por onde o Senhor fala conosco e nós falamos com Ele. A comunhão é nós nos dirigindo ao Senhor e a intuição é o Senhor se dirigindo a nós. Aqui Eliseu está recebendo essa intuição, mas não quero dizer isso, essa informação do Senhor, né? Eliseu está sabendo o que está no coração de Geazi. E Eliseu diz assim: eu estava lá com você em espírito. É o próprio Senhor declarando, dizendo, né? Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. Veja, essa lepra é o que ele deixou lá no Jordão 7 vezes, né? 7 vezes. A lepra ficou lá 7 vezes. Então, veja, são seres espirituais. E agora ele está dizendo, como você queria ser como Naamã? Você não queria ser rico igual Naamã? Queria, não queria? Então, agora, você vai ser como Naamã. Os 7 que ele deixou no Jordão, vem para você agora. Então, olha só, para você e para os seus descendentes. Porque provavelmente os descendentes vão seguir nesse mesmo pecado, né? Da cobiça. E assim Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso. E o seu corpo parecia coberto de neve. Senhor Jesus. Aqui fica para nós essa grande experiência de Eliseu receber do Senhor essa informação. Porque nós não somos Geazi aqui, espero eu, né? Espero eu que nós não sejamos Geazi. Nós somos Eliseu, correto? Senhor Jesus. Senão nós estamos ainda nos rudimentos, né? Estamos ainda tropeçando em pedras grandes. Espero que nós não estejamos tropeçando em pedras grandes. Nas pequenininhas nós ainda tropeçamos, mas nas pedras grandes não, né? Senhor Jesus. Então vamos para o Novo Testamento. Chegamos em Atos 19, certo? Em Atos 19, a gente acabou de ver aqui a questão de Apolo, né? Apolo foi ajudado por Priscila e Áquila. Apolo também começou a pregar para os judeus, por onde ele foi levado, né? Alexandria. Para Apolo o Senhor deu Alexandria, né? Então chegamos em 19. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso e encontrou ali alguns discípulos, ou seja, a igreja, né? E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo na época que vocês creram? Então eles replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Ele encontrou ali alguns discípulos. Onde? Em Éfeso. Quem que está em Éfeso? Em Éfeso estava Priscila, Áquila. Esses aqui não foram discipulados, né? Por Priscila e Áquila. Então, olha o que aconteceu. Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E diante disso, Paulo perguntou: ora, em que tipo de batismo vocês foram batizados? Então, e eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João, batismo para arrependimento, para mudança de vida. Então Paulo explicou para eles: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. João ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, Jesus.
Então, compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Então, Apolo ficou lá em Éfeso enquanto Paulo não estava, né? Paulo estava onde? Paulo estava em Corinto. Paulo chegou a Éfeso, deixou lá Priscila e Áquila, depois ele saiu de lá, foi para Cesareia, passou por Antioquia, ficou em Antioquia, foi para Galácia, foi para Frígia. Ele está fazendo uma grande viagem aqui, na verdade. Enquanto isso, em Éfeso chegou Apolo, né? Então agora, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou lá em Éfeso. Então veja, se desencontraram, né? Apolo estava em Éfeso, Paulo estava viajando. Aí Apolo foi para Corinto, Paulo chegou em Éfeso. Daí lá em Éfeso, que é onde Paulo estava, que é onde Apolo estava, né? Apolo estava, é que Paulo pergunta para eles. Paulo está percebendo. Ué, esses irmãos aqui, eles falam que são do Senhor Jesus, eles são da igreja e tudo mais, mas eu não vejo o Espírito neles, né? Não vejo. Olá, Lelê. Então, o falar em línguas não aconteceu só nos dias de Pentecostes? Por que você está falando isso? Está falando aqui de línguas? Ah, começaram a falar em línguas e a profetizar, verdade. Então, espera aí. Então, olha só o que aconteceu. Então, Paulo chegou para ver a pregação, para saber o que Apolo tinha ensinado lá, né? Então, Apolo pregou em Éfeso. E aí, o que aconteceu? Paulo perguntou: vocês foram batizados? Sim, mas ele se refere ao batismo do Espírito Santo. Gente, veja bem, João falou assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vai chegar aquele que vai batizar com o Espírito e com fogo. Espírito e fogo. É o Espírito Santo e as provas para refinar, como o ouro no cadinho do ourives, né? Aí Paulo diz para eles assim: vocês foram batizados no batismo de João. Esse batismo de João é batismo para arrependimento, é para preparar o caminho. Isso é coisa para os judeus. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Não é verdade? Os judeus. Espera aí só um pouquinho, Lelê, já vamos chegar. E compreendendo isso, então eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Agora eles receberam o Senhor Jesus, entraram para dentro do corpo do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas e também a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Esses 12 homens aqui, que estão em Corinto, receberam essa pregação de Apolo. Apolo é lá de Alexandria, tá? Então vamos ler aqui a explicação de King James, certo? Vamos entender. Apolo ficou conhecido em Éfeso durante o tempo em que Paulo esteve ausente. Mudou-se para Corinto antes de Paulo retornar para Éfeso. Mais tarde, entretanto, voltou a Éfeso numa ocasião em que Paulo cumpria sua missão na cidade. Esses discípulos eram seguidores de Jesus, de acordo com a orientação doutrinária de João Batista. Como Apolo, antes que Priscila e Áquila e Priscila o ajudassem a compreender o cumprimento das profecias em Jesus, o Messias. Então, Apolo pregou para esses antes de aprender com Priscila e Áquila. Então, ele pregou como ele conhecia, né? Ele era doutor na Torá. A Torá ele conhecia. Por isso que ele chegou até o batismo de João Batista. Até aí ele sabia ensinar. Depois ele aprendeu com Priscila e Áquila, certo? O batismo de João era um rito
ritual preparatório, confirmando o arrependimento pelo afastamento de Deus e consequente adoção de um estilo de vida pecaminoso. Então, o arrependimento era do quê? De ter se afastado de Deus e de estar num estilo de vida pecaminoso. Isso é os judeus. Era também uma demonstração pública de necessidade do evangelho e prontidão para receber o Senhor Jesus. O batismo afirmava a história redentora de Jesus, o Messias. Tá bom. Agora veja, Paulo, quando foi até eles, quando Paulo falou com eles, né? Não diz aqui que Paulo levou eles nas águas e rebatizou eles nas águas, né? Diz assim que Paulo os batizou no nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo agora explicou para eles, né? Eles creram e receberam o Senhor Jesus. E aí Paulo impôs as mãos sobre ele e veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. A mesma experiência que os discípulos tiveram no Pentecostes e que os gentios foram contemplados em Cesareia. Então, a mesma experiência que eles tiveram em Pentecostes é o quê? Falar em línguas estrangeiras, né? Falar em línguas estrangeiras. Eram cerca de 12 homens. Então, profetizar é falar do Senhor Jesus. Glorificar o Senhor Jesus. Falar o Senhor Jesus para os homens. Expressar o Senhor Jesus. Isso é profetizar. O Senhor Jesus é a própria profecia sendo cumprida. Então, eles profetizavam e falavam em línguas. Aí aqui os estudiosos estão dizendo, é a mesma experiência de Pentecostes. Tá escutando, Lelê? É a mesma experiência de Pentecostes. Qual foi a experiência em Pentecostes? Falar em línguas estrangeiras, né? Então, esses 12 estão falando em Corinto. Corinto é uma cidade comercial, é um centro comercial. Para ali convergem muitas pessoas das mais variadas línguas. Então, vamos continuar para entender. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o que entra dentro de nós. Com o Espírito entra o reino de Deus para dentro de nós, ou seja, o governo de Deus. Há arrependimento, então agora nós passamos a ser governados por Deus, por sua constituição, pelo seu reino, né? Então, Paulo ficou 3 meses ali ensinando e frequentando a sinagoga. Agora, esse negócio também de Paulo impor as mãos, gente, a gente tá vendo que muita coisa aqui vem de práticas do judaísmo. Como eu tô dizendo, essa transição aqui não é fácil. Veja bem, ele circuncidou Timóteo, ele fez voto de Nazireu. Voto de Nazireu não foi um voto de Nazireu, né? Foi um voto de gratidão lá de 30 dias depois, raspar a cabeça. E agora ele impõe as mãos sobre esses homens. O Senhor está em tudo isso. Sim, está. Mas é uma transição para a liberdade, vamos dizer, né? Liberdade de toda essa tradição, esse formalismo, essa religião toda. Então, agora, Paulo está pregando na sinagoga. Ele não tinha falado que não ia mais? Paulo dispensa aos Efésios bem mais tempo do que os 3 sábados dedicados aos Tessalonicenses. Entretanto, segue a mesma ordem de prioridade quanto à exposição das boas novas. Primeiro ele fala para o judeu, depois ele fala para os gregos, ou seja, os gentios. E revela que a esperança judaica em relação ao reino de Deus se cumpre plenamente na igreja do Senhor Jesus, ou seja, chegada. A expressão original grega, aqui traduzida por ousadia, tem a ver com o sentimento de poder sobrenatural que as pessoas percebiam que emanava de Paulo, e não devido à sua influência verbal,
cultural ou retórica, mas eles viam Deus, viam o Senhor Jesus em Paulo. Todavia, o que aconteceu? Alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes. Judeus, tá? Ó, o mundo me odeia. E passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. O caminho é o quê? O caminho é a igreja, o Senhor Jesus, os irmãos. Paulo, então, se afastou deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Veja, agora ele não vai mais na sinagoga. Agora ele vai para a escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Era só frequentar a escola de Tirano, que estava lá ouvindo Paulo. Agora observa aqui, ó, Lelê, observa aqui. Esses 12 que são discípulos novos, estão recebendo o Senhor, veja, eles falam em línguas e profetizam, né? Agora, olha o que está escrito aqui para nós. Agora diz aqui, ele está na escola de Tirano, e na escola de Tirano, que ele ficou por 2 anos, vinham todos os habitantes da Ásia. E todos eles ouviam a palavra, tanto judeus como gregos, tá vendo? Então são várias línguas. Então você vê que há uma razão para se falar em línguas, compreende? Há um motivo, há um propósito para se falar em línguas. É ser compreendido. E não ser compreendido, como a gente vê por aí. Como a gente vê por aí, falar em línguas é não ser compreendido. Eu vou falar em línguas. Qual é o propósito disso? É não ser compreendido. Não há outro propósito, né? Agora, o que o Senhor está nos ensinando, falar em línguas é justamente se fazer compreender, né? Então, isso é necessário na escola de Tirano. Porque por 2 anos Paulo ficou pregando lá para todo tipo de gente. Então, o Senhor capacitou as pessoas para falarem em línguas. Em Atos 19:11 diz, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e eram colocados sobre os doentes. Os doentes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como também os espíritos malignos eram expulsos dessas pessoas, né? Não, Lelê. Não fala nada disso aqui, né? Sempre que necessário, o Senhor concederá poderes extraordinários aos seus servos, para que eles vençam completamente os ataques e as influências demoníacas, muitas vezes travestidos de oráculos, princípios filosóficos, culturais, religiosos, ocultismo, espiritismo, magia, esoterismo em geral. Então veja, o Senhor se manifesta através de milagres maravilhosos com um propósito. Tanto falar em línguas tem um propósito, quanto os milagres, sinais têm um propósito, né? E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos. E eles mandaram, eu esconjuro vocês, espíritos malignos, por Jesus, a quem Paulo prega. A quem Paulo prega. Sim, línguas de compreensão dos povos que vinham na escola de Tirano, né? Então, esses judeus aqui, que praticavam exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando, eu expulso vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos respondeu para eles, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? E vocês quem são? Olha só que interessante. Eles são filhos do mundo me odeia.
São 7 filhos do mundo me odeia. Olha aqui. Eles são 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Que interessante. E aí, eles estão praticando isso. Estão praticando isso. Um dia um espírito fala para eles: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Então um dia houve uma resposta. Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu. Foi tamanha a violência que eles saíram desnudos e feridos e fugiram para casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam lá em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então vocês estão vendo, aqui também o Senhor também usou isso com um propósito. Por quê? Porque o demônio disse, eles expulsavam dizendo assim: expulso você no nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio diz: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Ora, eles são os filhos do sacerdote, eles são os filhos do chefe dos sacerdotes, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, chefe dos sacerdotes, olha só, chefe dos sacerdotes. Então o demônio tinha que dizer: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e o pai de vocês também sei, né? Mas veja, por isso que agora diz aqui, que tudo isso cooperou para o avanço do evangelho, por causa do Espírito dizer: Paulo eu sei quem é. Então agora o povo quer saber quem é Paulo, que até o demônio respeita. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e dos gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por quê? Porque ouviam agora, né, davam atenção agora à pregação, né? Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público as suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, queimaram os seus livros diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. 50.000 moedas de prata. Quanto que a gente viu que era? Quanto que é uma moeda de prata? E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Até aqui. Até aqui. Gente, que coisa! Então, a gente pode observar agora que tudo o que acontecia nesse tempo, tinha um propósito. Qual era o propósito? Que o evangelho fosse pregado, fosse aceito, fosse proclamado, que as igrejas fossem estabelecidas, que os irmãos viessem, surgissem, nascessem. É a igreja orgânica do Senhor. Certo, meus amados? Concluímos aqui? Concluímos aqui, meus amados. Estamos todos bem? Acompanhamos a história de Naamã, Gease, Eliseu. O Senhor falou bastante com a gente. O Senhor falou bastante com a gente. E agora falou através de Paulo, através de Apolo também, né? Falou sobre falar em línguas, batismo nas águas, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Passaram nessa live 7.200 pessoas, 10 novos seguidores. Ainda não segue essa conta? Siga essa conta.
para o TikTok avisar você quando a gente estiver lendo a Bíblia, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, muito obrigada. A Lelê também fique com Deus. Muito obrigada a todos vocês, Gracinha, obrigada, irmão Antônio Soares, Angélica. O Senhor abençoe vocês, onde vocês estão, o coração de vocês, as preocupações que vocês têm no coração, as pessoas que vocês têm no coração. O Senhor seja a alegria de vocês, a paz, a prosperidade. O Senhor resplandeça, transborde em vocês com luz, com amor, com muitas bênçãos. Que, como o Senhor disse para José, que os seus galhos ultrapassem os muros e cheguem até os outros, né? Abençoemos primeiro os outros, porque nós já fomos abençoados. Nós já fomos abençoados. Nós estamos vendo aqui nas histórias as pessoas recebendo o Senhor. Nós já fomos abençoados. O Senhor já colocou o reino de Deus dentro de nós. Não é verdade? Então agora nós servimos para cumprir a nossa missão, o nosso chamado, servir. O nosso Senhor serviu e nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Nós servimos também. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor, que o Senhor nos conceda domínio próprio, que consigamos negar o nosso eu, tomar a nossa missão, a nossa cruz, a nossa missão, o que o Senhor tem para nós fazermos, o que o Senhor espera que nós façamos. Que o Senhor nos ajude, deixe claro esse desejo no nosso coração de servi-lo e que nós o sigamos, o seu modelo, o seu exemplo, dependendo totalmente do Senhor. Assim nós veremos sinais e maravilhas. Para quê? Para que o Evangelho, que é o poder de Deus, do qual nós não nos envergonhamos jamais, não nos envergonhamos do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus. Esse poder faz com que as pessoas se tornem filhos de Deus. Então vamos trabalhar para o Senhor. Tudo isso hoje determina como será o nosso futuro quando nós passarmos daqui para o lado de lá. Fiquem bem. Jesus é o nosso maravilhoso Senhor. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Ele é Senhor sobre todo o universo e está dentro de nós, nos governando também. Fiquem bem, amo muito vocês. Obrigada por tudo. Vocês são maravilhosos. Até a próxima, então. Fiquem bem, a gente mais linda da face da terra. Tchau, tchau.